pessoal, tudo bem? Então olha só, meus amores, primeiramente espero que todos estejam bem na medida do possível, com essa situação que é um tanto quanto atípica. Espero que a gente possa conduzir isso da melhor maneira também, para que a gente possa em breve aí se encontrar novamente. Afinal de contas, a saudade já bate, né? Então olha só, pessoal, como a gente vai fazer um processo de transição, eu optei por pegar um conteúdo que a gente já contemplou em sala, para que a gente possa fazer essa retomada, para que a gente possa retomar a sua rotina de estudos e por aí vai, para que a partir de então, a partir da semana que vem, a gente comece a consolidar aprendizados novos já dentro dessa nova sistemática, tá bom? Então olha só, dito isso, a gente vai falar sobre pirâmides e naturalmente vai contemplar uma revisão. Então ó, vamos começar. Pessoal, primeiro comentário, falei para você sobre pirâmide, o que você tem que internalizar? A primeira ideia é que você tem que perceber que eu estou falando exclusivamente de figuras que são tridimensionais. E isso é um tanto quanto previsível, porque se a gente está dentro da geometria espacial, eu só vou contemplar esse tipo de figura. E aí o resto da característica que merece um pouquinho mais de destaque. Porque vê se você consegue retomar isso aqui comigo. Ó. Antes de falar de pirâmide, a gente falou sobre prisma. E quando você coloca lado a lado, os dois, qual é a diferença que mais te chama atenção? Lá no prisma você tinha, vê se você ainda lembra, duas bases paralelas e simétricas, e na pirâmide você tem qual situação? Vê se você está comigo. Você vai contar com uma base e a outra base paralela, ela vai trocar de lugar, ela vai dar lugar a um vértice oposto a ela. Então você vai ter a situação, uma base aqui, e o que o outro seria a base, vai ser ocupado por um vértice. Isso é interessante porque já me gera alguns efeitos colaterais bem pertinentes. O primeiro deles diz respeito ao formato da face lateral, que as suas faces laterais agora elas serão triangulares. E vê se você concorda. Se as suas faces laterais são triangulares, isso vai repercutir quando eu for fazer lá do cálculo área lateral, por exemplo, cálculo área total e por aí vai. Então é interessante a gente deixar isso aí amadurecendo para ver a repercussão posterior, tá? Além disso, meus amores, o que você tem que observar como elementos da sua pirâmide? Cara, primeiro, a gente falou sobre vértice e base, então me parece razoável eu falar desses dois elementos a priori, né? Eu vou ter um vértice aqui e eu também vou ter uma base, oposta a esse vértice, que vai ser essa base aqui. No caso dessa figura, vê se você concorda, é uma base quadrada. Aliás, a gente só vai trabalhar com bases regulares, e depois eu te falo por quê, certo? Outros elementos que merecem destaque são a altura, a apótema da base e a apótema da pirâmide. E eu sei muito bem que quando a gente fala desses dois elementos, os apótemas, existe toda uma situação um pouquinho mais tensa do que eles são, o que eles fazem, o porquê que eles surgem. E a gente vai tentar trabalhar em cima disso, tá? Então olha só, pessoal, coloquei para você mais uma vez agora as figuras para você poder me ajudar a chegar a essa conclusão. Prisma e pirâmide. Primeira diferença, número de bases. O seu prisma com duas bases e a sua pirâmide com apenas uma. O que acontece, meus amores? Coloquei esse vértice aqui em cima, o que isso vai me gerar como consequência? Primeiro, o formato das faces laterais. Mas além disso, olha só, volta para o seu prisma. Quando você analisa as faces laterais desse cara, todas elas são, em relação à sua base, elas são verticais, elas são perpendiculares a ela. Quando você vai analisar a sua pirâmide, o que você vai observar? Você vai observar que quando eu coloco o vértice nessa situação, eu faço com que as minhas faces laterais façam esse movimento, ó. Eles fechem, fazendo então que suas faces laterais, além de triangulares, elas sejam inclinadas. E é aí que nasce o nosso maior problema. Porque a sua altura, ela era excepcional, porque ela era vertical, e aqui no prisma ele já conseguia atender tudo, ele acompanhava a face lateral. Vem para cá, na sua pirâmide, a sua altura, ela é vertical, e a sua face lateral não. Então eu preciso de algum elemento que vai me dar esse respaldo, que vai poder me dar a condição de trabalhar com a face lateral. E vá lá, nesse contexto nascem os apótemas. Então voltando à nossa figura inicial, vamos agora identificar eles? Perceba, a altura está em preto. Vamos conversar sobre isso? A altura ela sempre vai ser perpendicular à base. E se a gente fosse simplificar, ela seria vertical. Quando eu vou falar do apótema da base e apótema da pirâmide, a gente precisa ter um discernimento bem claro do que cada um faz. E aí o nome ele já dá um spoiler, percebe? A apótema da base vai ser isso em verde, porque ele vai estar atrelado à base, e o apótema da pirâmide vai estar em vermelho, que olha só, ele vai acompanhar a face lateral, ele vai ser inclinado, e isso vai ser importante depois, tá? Então olha só, me ajuda a pensar. Quando eu vou definir apótema, existe toda uma discussão muito robusta e muito teórica que tem que falar de círculo inscrito e dá muito trabalho. Eu quero que você tente entender o apótema em relação ao que ele liga. Então vamos juntos? O apótema da base. O apótema da base me ajuda a perceber, ele é esse segmento aqui em verde. Então ele sai desse ponto e vai até esse. Me ajuda a entender o que são esses pontos. O C ele vai ser o centro da base
E esse M aqui, ele não é um ponto arbitrário. Ele vai representar o que para nós? Ele vai ser o ponto médio desse lado. E galera, é por isso que a gente trabalha com bases regulares. Sabe por quê? Porque se você optasse por vir para esse lado, o ponto médio não faria diferença alguma, porque ele teria a mesma medida. Isso geraria uma regularidade para sua figura e uma previsibilidade maior. Então vamos juntos formalizar? O apótema da base ele faz o quê, pessoal? Ele vai ligar o centro da base ao ponto médio de um de seus lados. Já o apótema da pirâmide, vê se você concorda. Esse aqui em vermelho, ele faz o quê? Ele vai ligar o vértice também ao ponto médio. E tá aqui, ó. Ele liga o vértice da pirâmide ao ponto médio de um dos lados da base. Certo? Meus amores, aí vem agora a discussão. Poxa, entendeu o que é o apótema? Entendeu a definição? E agora vamos entrar no mérito do cálculo? Como é que eu calculo eles? Vê se você está comigo. Tá aqui, ó. A gente vai se limitar a trabalhar com bases regulares e a gente vai além. A gente vai trabalhar somente com a base triangular, quadrada e hexagonal. Meus amores, cada um vai ter uma fórmula atrelada. A apótema da base, ele tem fórmula para ser calculado. Então, da sua base triangular, é L raiz de 3 sobre 6. Base quadrada, vê se você concorda. Sai do centro até o ponto médio. Isso aqui vai representar a metade do lado. Já o apótema da base hexagonal vai ser L raiz de 3 sobre 2. Só uma observação, muito mais a título de curiosidade, porque até então, agora nesse momento de revisão, optando pelo essencial, não vai ser necessário você entender. Mas a base triangular e hexagonal estão atreladas a baricentro, à altura, e por isso que elas puxam aí esse raiz de 3, essa fração. Tá bom? Mas se concentra aqui, ó. O segredo, a sua essência dentro do essencial, dentro do que é necessário, dentro do que é crucial para nós, se concentra na base quadrada. Tá bom? E aí, voilà. Preenchemos a lacuna do apótema da base. E o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide, pessoal, ele vai ser consequência de um triângulo retângulo universal para as pirâmides. Um triângulo retângulo que, independente da sua peculiaridade de pirâmide, ele vai existir. Certo? Então, olha só. Olha para esse triangulinho com carinho e volta para esse desenho. O triângulo retângulo, que ele vai ser universal, me acompanha aqui, ó. Ele vai ser esse triângulo vermelho, apótema da pirâmide, verde, apótema da base, e preto vai ser a altura. Me ajuda a pensar? Vem pra cá. Falei para você triângulo retângulo, espera um ângulo de 90 graus. E o que me assegura que vai ter esse ângulo de 90 graus? O comentário e a definição da altura, que sempre vai ser perpendicular à base. Então você tem a segurança que aqui vai ser um ângulo de 90 graus. E vê se você ainda concorda. Se eu falo de triângulo retângulo, eu falo de Pitágoras. E é isso, vá lá. Surge um mecanismo para calcular a apótema da pirâmide. Você vai calcular através de Pitágoras. A apótema da pirâmide é quadrado, a apótema da base é quadrado, mas a altura é quadrado. Certo? Pessoal, dito isso, a gente pode entrar agora no nível do que a gente vai calcular. Cara, lembra daquele nosso combinado. A gente vai sempre enxugar ao máximo o número de fórmulas. Então a gente vai trabalhar o seguinte, quando você for calcular a área da base, depende da base que você está analisando, certo? E cara, como eu já te avisei que a gente vai trabalhar essencialmente com bases quadradas, me parece razoável você ter em mente lado ao quadrado, certo? Área total, por que eu pulei a área lateral? Já a gente volta nela, combinado? Na área total vai ser a área da base mais a área lateral, e a área lateral que é crucial. Perceba, você sabe que ela é triangular. Se ela é triangular, vai ser base vezes altura sobre 2. E voilà, aqui nasce o nosso maior problema. Por quê? Vê se você ainda está comigo. Quando eu falo da sua face lateral, ela é inclinada. Quando eu falo da sua altura, ela é vertical. Então perceba, com isso eu gero uma contradição, uma dificuldade. Eu não consigo trabalhar no cálculo área lateral com altura. Quem, e me ajuda a perceber isso, por favor, quem é que, assim como a sua face lateral é inclinada, quem é que vai acompanhar ela? Cara, é o apótema da pirâmide. Por isso, então, que quando eu falo para você sobre a área lateral, vai ser o número de faces vezes base, vezes apótema da pirâmide, sobre 2. Certo? Pessoal, o volume ele vai ter uma herança muito forte em relação ao seu prisma, né? Ele vai ser a área da base vezes a altura. Só que me ajuda a pensar, quem é maior? Um prisma ou uma pirâmide com a mesma base, com a mesma altura? Vê se você concorda. Quando a sua pirâmide ela vem aqui, ó, e fecha em relação ao seu vértice, ela perde capacidade, fazendo com que o seu volume seja menor. E foi provado através de experimentos, o cara montou seus moldezinhos e construiu isso, ele observou que para encher um prisma eu preciso de 3 pirâmides. Pense no caminho inverso. Então, para a sua pirâmide, ela vai ser 1/3 do prisma.
Então vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. Certo? Até então, meus amores, tudo certinho? Se tiver qualquer dúvida, manda para mim pelo Classroom, que eu vou entrar em contato aí no máximo no prazo de 48 horas, mas eu vou tentar até um pouco antes, eu vou tentar sanar sua dúvida. Tá bom? Por fim, pessoal, te convido a tentar fazer esse exemplo. Tá? Eu quero que você calcule as áreas. Como não definir qual área é, vamos lembrar do nosso combinado? Não definir a área, você vai fazer um estudo amplo, você vai calcular todas as áreas. Calcule as áreas e volume de uma pirâmide quadrada de aresta da base 6 metros e altura 4 metros. Só deixa eu te dar um spoilerzinho. Área da base dá conta, não dá? Facinho. Área lateral, cuidado, porque você vai precisar calcular o apótema da pirâmide. E por sua vez, você vai precisar calcular o apótema da base. Então percebe? É por isso que pirâmide é mais complexo. É tudo muito concatenado. Para você calcular uma coisa, você precisa da outra, e vai se puxando e vai trazendo essa demanda. Então muito cuidado, faça isso. Eu vou subir a resolução desse exercício também, mas eu gostaria muito que você tentasse fazer ele antes. Tá bom? Meus amores, por fim, eu peço que você, caso você não tenha terminado a lista daqueles 10 questões que a gente passou, tente para que na semana seguinte a gente consiga entrar em cilindro com uma base de espacial assim extremamente estruturada, extremamente consolidada, tá bom? Meus amores, uma ótima semana para vocês, se cuidem, fico à disposição de vocês, tá? Tchau, tchau, pessoal, até mais.